Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse instante eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7, onde nós estaremos iniciando o capítulo 7, fazendo a exposição do texto, visto que no domingo passado nós concluímos a exposição do capítulo 6, estaremos hoje vendo do versículo 1 até o versículo de número 9, onde nós estaremos pedindo ao Senhor que Ele fale ao nosso coração nessa noite e que nós possamos adorá-lo e bendizê-lo na beleza de sua santidade. Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo de número 9. À medida que nós lermos o texto, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos juntos acompanhar no momento que estivermos pregando a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Subi vós, outros, à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de ir abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra. Palavra essa que por si só tem o poder de falar ao nosso coração, à nossa vida. Mas nesse instante nós pedimos a Ti que Tu nos dê entendimento, compreensão, que o Teu Espírito Santo, Espírito esse que nos guia a toda a verdade, possa falar ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Unge a nossa mente, unge os nossos ouvidos, Pai, a nossa vida colocamos diante do Senhor, e a começar em nós que aqui estamos, pedimos que o Senhor fale conosco. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, para o seu ministério, nós temos a percepção nítida que Jesus enfrentou muitas dificuldades. O ministério do Senhor Jesus não foi um ministério de tranquilidade, de serenidade, embora ele, sendo Deus e tendo poder para fazê-lo, mas quando Deus resolveu se encarnar por intermédio de Jesus Cristo, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, o Senhor Jesus também ele enfrentou na sua caminhada, na jornada ministerial. E nós percebemos que o ministério de Jesus, ele de certa forma foi marcado por muita oposição. Ele enfrentou lutas, dificuldades. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, e sabemos quem é Jesus, mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, pecadores que somos, nós temos diversos motivos de sermos rejeitados, odiados, quem sabe, porque nós pecamos. Muitas vezes nós entristecemos as pessoas, quer seja por uma ação de injustiça que nós venhamos cometer, quer queira por uma ação, muitas vezes, de tratar o nosso próximo não como sendo a imagem e o reflexo de Deus, mas quando nós olhamos para Jesus, para o seu ministério, um homem
cheio da presença de Deus, porque ele era o próprio Deus, e nós ficamos pensando, por que Jesus ele sofreu tanta oposição? Um homem que não pecou, um homem que veio a este mundo com a missão de revelar a mensagem do Evangelho para o coração do pecador. E o Evangelho de João ele está repleto dessas verdades, porque a proposta, desde o início da exposição do texto, é a gente entender quem é Jesus. E João ele tem essa preocupação de maneira muito clara. Lembrando um pouco acerca daquilo que nós vimos no domingo passado, especificamente o capítulo 6, a gente percebe que Jesus, no início do texto, ele fez alguns milagres. Ele multiplicou os pães, Jesus andou por sobre as águas, e é interessante a gente perceber, porque por mais que nós nos refiramos a essas passagens bíblicas como um milagre, mas João o evangelista, ele trata acerca de que isso são muito mais do que milagres. São sinais. E os sinais apontam para alguma verdade, para uma mensagem muito maior que está por trás dos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez em todo o seu ministério. Por exemplo, aqueles aqui que dirigem, quando você vem na estrada, quando você vem nas vias do bairro, do município, da cidade, se você se deparar com um semáforo, com um sinal de trânsito, a partir do momento que acende a luz amarela, você sabe que precisa diminuir a velocidade. Porque logo depois, aquela luz vermelha ela vai acender e você precisa parar o carro. Portanto, isso é um sinal, um alerta de que algo precisa ser feito. Por exemplo, se você vai estacionar o seu carro em alguma vaga, onde é vaga prioritária para idoso, para pessoas com deficiência, naturalmente, sendo bons cidadãos que somos, nós não estacionamos o nosso carro nesse local que é específico para as pessoas que têm essa necessidade. Portanto, há sinais, há orientações que João também aqui no texto está trazendo para o povo, para as multidões, para os discípulos que precisavam atentar para essa mensagem que era muito maior, como falei anteriormente, do que os milagres. Mas a impressão que eu tenho, irmãos, é que parece que as multidões que seguiam Jesus, e até mesmo os próprios discípulos, em determinado momento, eles abandonaram Jesus. Porque eles estavam mais preocupados com os milagres do que com a própria mensagem que estava por trás daquele milagre que o Senhor Jesus Cristo realizara. Se a gente fosse fazer uma ilustração para que a gente possa entender bem, imagine um lugar, qualquer lugar que seja, onde chega um médico renomado, conceituado, e de repente ele começa a atender as pessoas naquela localidade, e de repente, muitas vezes sem trazer algum tipo de medicação, pelo simples atendimento daqueles pacientes, vai que as pessoas começam a ficar curadas da sua enfermidade. Eu não tenho dúvidas que muitas vezes, isso acontecendo, isso vai atrair muitas pessoas. Mas, na verdade, a mensagem que aquele médico queria trazer era para que as pessoas fossem mais atentas ao cuidado com sua própria saúde. Mas as pessoas estão mais preocupadas, quem sabe, irão procurar esse médico por aquilo que ele supostamente fez, trazendo um milagre para aquelas pessoas que estavam enfermas. E não era assim que acontecia com Jesus no seu ministério? As multidões afluíam para onde Jesus estava, quer seja na multiplicação dos pães, dos peixes, as pessoas queriam receber ali da parte de Jesus, mais influenciadas pelos sinais, pelas maravilhas que Jesus Cristo ele fazia em todo o seu ministério. E não é diferente, irmãos, até mesmo com a postura dos próprios discípulos diante dessas situações. Quando Jesus multiplicou ali os pães, quando ele andou sobre as águas, se você voltar aí rapidamente e folhear aí o capítulo 6, perceba que a partir do versículo 1, Jesus está falando acerca da multiplicação dos pães, dos peixes. Logo a partir do versículo 16 ainda, no capítulo 6, nós temos aquela passagem onde Jesus anda por sobre o mar, os discípulos ficam atemorizados, com medo,
eles murmuram, os judeus, alguns ficam escandalizados porque Jesus ele trouxe uma mensagem dura. E nem sempre a palavra do Senhor é uma mensagem que diz somente aquilo que nós queremos ouvir. Mas se de fato e de verdade nós somos discípulos, nós precisamos ouvir aquilo que precisamos para que o nosso caráter seja moldado e sermos parecidos com o Senhor Jesus. Ou seja, todos esses sinais que nós temos observado no Evangelho de João e nós encontramos na Palavra de Deus, são sinais que, quem sabe, resolviam os problemas que as pessoas estavam enfrentando naquele momento. Embora a sua realidade de vida, esses sinais produzidos pelo Senhor Jesus, apontava para a sua pessoa e o que é mais importante é o relacionamento que nós precisamos ter com Jesus, independentemente de algum tipo de milagre que ele venha fazer na nossa vida. Esses sinais, esses milagres não são mais do que uma mera demonstração dessa misericórdia de Deus, apontando para Jesus, que era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas as pessoas, como tenho bem enfatizado, estão preocupadas muito mais nesses milagres. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, os princípios que norteiam a nossa vida, a nossa fé, nós precisamos ter essa consciência que esses sinais realizados pelo Senhor Jesus era para demonstrar o seu poder, a sua glória. Embora Jesus não tivesse muito preocupado em trazer ibope para essas realizações que aconteceram no seu ministério. Hoje em dia, não precisa ir muito longe, mas basta apenas você ligar a sua TV, principalmente nos programas evangélicos ou religiosos que passam na madrugada, você vai ver até mesmo sendo dado microfone para entrevistar alguém que está possesso por um espírito mau. Infelizmente, acontecem essas coisas. E a mensagem genuína do Evangelho, ela não se prende a essas realidades. Porque Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos, às multidões, mostrar a cada um de nós que o fim, o propósito final, era justamente revelar essa mensagem da salvação. Volte os seus olhos para o capítulo 6, eu quero lembrar com você, já no finalzinho do capítulo 6, a partir do verso 54, o que Jesus está dizendo, falando acerca de si mesmo. Eu sou o pão da vida, vocês precisam se alimentar da minha carne. Veja o verso 54, o Evangelho de João, capítulo 6. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Jesus estava querendo que as multidões atentassem para essa realidade. Estava pesquisando sobre isso, alguns estudiosos dizem que havia um costume, não é, que os judeus eles não podiam comer determinado tipo de carne. E agora imagina Jesus se apresentando nesse contexto onde há judeus, dizendo assim: a minha carne e o meu sangue, vocês precisam se alimentar dele. Quem sabe na concepção deles, nos alimentarmos de uma carne humana, mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Era um discurso duro e que estava, de certa forma, provocando um incômodo ali nos ouvidos dos discípulos. Veja a partir do verso 60, ainda no capítulo 6, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Como quem diz assim, Jesus alivia na mensagem. Não seja tão duro. Veja o verso 66 ainda do capítulo 6. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Os discípulos estavam abandonando Jesus. E Jesus, de maneira muito enfática, agora se direciona para os 12, os apóstolos, e diz assim: olha, vocês querem me abandonar também? Essa é a hora, esse é o momento. Eu não vou trazer um tipo de mensagem que traga conforto ao ouvido de vocês,
porque eu quero que as pessoas entendam e percebam que o foco não está nos milagres, mas na mensagem que está por trás do milagre. De revelar, de trazer ao conhecimento quem era Jesus. E logo no versículo 1 do capítulo 7, o texto continua nesse raciocínio lógico para que nós possamos entender. Veja o versículo 1. Passado estas coisas, que eu acabei de compartilhar com os irmãos, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia. Por causa de quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. Então Jesus ali, ele dedicou tempo, passou um tempo no seu ministério pela Galileia. Ele não queria ir à Judéia, a Jerusalém, porque havia certamente uma trama para tirar a vida do Senhor Jesus. A Judéia ficava ali mais a parte ao sul de Jerusalém, e esses homens estavam intentando contra a vida de Jesus, as autoridades queriam matar Jesus, enquanto, na verdade, ele pregava, ele confrontava esse conceito religioso dessas pessoas que diziam seguir Jesus, mas seguiam com motivações equivocadas e erradas. Quem sabe preso a ritos, cerimônias, e tudo isso não podia trazer a salvação genuína que essas pessoas precisavam vivenciar na sua vida. O Evangelho de João não traz muito detalhe para a gente, mas quando nós observamos algumas narrativas de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que quando Jesus passou esse tempo na Galiléia, ele gastou mais ou menos quase um ano investindo ali, pregando o Evangelho nessa região. João não nos diz isso, mas foi um tempo em que Jesus expandiu esse seu ministério, e quando nós observamos aqui no relato do texto, quando ele estava aqui na Galileia, o versículo 2 diz que se aproximava uma festa importante. O verso 2 nos diz assim: ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Estava perto de acontecer. E naturalmente, quando aconteciam essas festas, pelo menos 3 grandes festas, o povo judeu ele comemorava, que era a Páscoa, a festa também do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, e mais especificamente a festa aqui que se relata o versículo 2, a festa dos tabernáculos. E dessas 3 grandes festas e celebrações, talvez a festa dos tabernáculos fosse a festa que mais aglomerasse pessoas, porque era conhecida também como a festa, a celebração, onde havia muita alegria, muita celebração. Mas aí então, nesse inteirinho, se você observar ainda o versículo 2, nesse contexto que as multidões iam para Jerusalém, o versículo 3, perdoe-me, diz o texto: dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe este lugar. Jesus, meu irmão, sai daqui da Galiléia, deixa esse lugar, vai para a Judéia, onde vai acontecer a festa dos tabernáculos, para que também os teus discípulos, aqueles discípulos teus que te abandonaram, eles vejam as obras que fazem. Quem está dizendo essas palavras a Jesus? Os seus irmãos. Isso aí desmistifica qualquer ideia de que Jesus não teve irmãos. Sabemos que Jesus ele foi gerado por obra do Espírito Santo, né, por intermédio de Maria, mas Maria se casou, ela teve outros filhos. E por mais que fossem irmãos de Jesus, o texto não nos diz qual foi o tempo de relacionamento que eles tiveram, mas o versículo 5, logo mais à frente, deixa muito claro para nós que os irmãos de Jesus, eles não criam nele. Não criam na mensagem que Jesus pregava. E essa ideia, Jesus, te retira daqui, vai lá para a Judéia. Quem sabe esse seu ministério se expanda numa região onde tem muita gente e a gente vai ficar aqui só observando. Eu fico pensando, o texto não me diz, mas é aquela ideia que alguém diz assim: não, eu tenho alguém, conheço alguém que é importante, eu tenho um irmão importante. Se Jesus se desse bem, certamente
isso aí é pensamento meu, que esses irmãos iriam se mostrar como irmãos de Jesus, embora que a gente vê posteriormente, porque 2 irmãos que foram meus irmãos de Jesus, que é Tiago, nós temos a epístola de Tiago, e o próprio Judas, eles se converteram depois que viram a ressurreição do Senhor Jesus. Mas eles falaram isso: retira-te daqui, as multidões estão indo para lá, os seus discípulos lhe abandonaram, vai lá ao encontro deles, realiza milagres, só estamos aqui os 12, vai lá, Jesus. Mas louvado seja o Senhor, porque Jesus, de maneira muito clara, quando nós lemos no versículo ali, final do capítulo 6, ele confronta também os seus discípulos, perguntando se eles não queriam ir embora, os apóstolos, os 12. E Pedro reconhece, dizendo: Senhor, como nós vamos, se tu és o Cristo? E foi o próprio Espírito de Deus que o revelou. Perceba que Jesus ele não estava preocupado com as multidões. Embora as multidões afluíam para onde Jesus estava. Mas Jesus tinha consciência plena de que não havia chegado o seu tempo. Veja o versículo 4. Porque ninguém a que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto, se faz estas coisas, manifesta-se ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Alguém já diz, até a própria palavra do Senhor nos ensina, referindo-se ao ministério de Jesus, diz assim: profeta de casa, ele não tem honra. Você já teve uma experiência de você aconselhar alguém próximo, um parente seu, um filho, alguém que você convive no dia a dia, e você traz um determinado tipo de conselho, e aquela pessoa não ouve, não escuta, mas de repente chega outra pessoa, que às vezes não tem tanto relacionamento com essa pessoa que você está aconselhando, e diz as mesmas coisas que você falou, e parece que a pessoa ouve, passa a ouvir, e parece que não se lembra dos conselhos que você mesmo deu. Isso é natural, acontece. E talvez fosse esse questionamento, como que diz assim: Jesus, vai para lá, teu ministério aqui já deu o que tinha de dar. Mas Jesus não estava preocupado com as multidões. Embora, como reforcei anteriormente, os próprios 2 meus irmãos de Jesus, que foi Tiago e Judas, eles se converteram depois que Jesus Cristo se ressuscitou. E o apóstolo Paulo, ele deixa isso expresso na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15. Paulo diz: só estava eu, os irmãos de Jesus, que participaram, que foram testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E eles creram, né, por causa do milagre, por causa dessa ação que inicialmente, quem sabe, eles passaram a entender só enxergando o milagre em si mesmo, mas nós sabemos que a profunda e verdadeira transformação parte do anúncio da pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E era isso que Jesus estava querendo que essas multidões entendessem. É por isso que João, no seu registro, ele fala que muitos creram por esses milagres, mas nenhuma fé genuína, irmão, ela se sustenta em milagres, maravilhas e sinais. A nossa vida, verdadeiramente, ela se sustenta a partir daquilo que a palavra fala ao nosso respeito e da plena dependência que nós precisamos ter do Senhor. Sabe por quê? Porque quando faltar milagre, quando a situação ficar difícil, você perder seu emprego, você for perseguido, se sua fé não estiver alicerçada na palavra do Senhor, certamente você irá abandoná-lo. Mas nós louvamos a Deus, porque o verdadeiro arrependimento, ele se manifesta em frutos de arrependimento. Não importa se eu tenho que perder algo na minha vida, mas se for por amor a Cristo, se for por seguir verdadeiramente a sua palavra, que eu perca, mas eu não posso jamais perder a minha comunhão com Deus, o meu relacionamento com Ele. E era isso que os irmãos de Jesus
não entendiam, não compreendiam, achavam que ele já havia perdido a sua popularidade, por isso estavam ali incitando que ele fosse para a Judéia. Agora é interessante a gente observar as respostas que Jesus traz para esses questionamentos. Veja o versículo 6, o que Jesus responde, a primeira resposta que ele traz para os seus irmãos. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso, o de vocês, ele está sempre presente. Se existe algo que é extremamente, como é que eu posso dizer, democrático, no sentido de que tempo é igual para todo mundo, 1 minuto é igual para você, para mim não tem diferença. Agora, muitas vezes nós valorizamos esse tempo a partir de perdas que nós venhamos ter. E Jesus está dizendo aqui que não chegou o tempo dele. O tempo aqui não é no sentido de hora, no sentido de minuto. Não é no sentido cronológico. Mas o tempo aqui que é mostrado no sentido original da palavra é o tempo de Deus, o tempo oportuno. Ou seja, não é o momento ainda de eu estar com vocês, porque não chegou o meu tempo, eu não tenho essa certeza, essa convicção da parte de Deus, embora o Cristo fosse o próprio Deus. Lembra quando Jesus realizou o milagre da transformação da água em vinho? Jesus estava lá na festa de casamento, na bodas de Caná da Galileia. Jesus foi convidado, como sua mãe também. De repente, aquele vinho acaba. E aquele vinho simbolizava alegria, contentamento, celebração. E a mãe de Jesus, ela se compadece ali daquela festa dos noivos. E diz assim: Jesus, tu não estás vendo? Acabou o vinho. E qual é a resposta de Jesus para sua mãe? Ainda não é chegada a minha hora, o meu tempo. Irmãos, pode ser que na nossa vida a gente espere coisas que venham a acontecer. E pode ser que coisas que vocês tenham orado há tanto tempo e parece que Deus ele está inerte, ele não responde conforme o seu pedido, a oração que você faz diante do Senhor. Mas se verdadeiramente nós sabemos e confiamos e soubermos esperar, no tempo do Senhor, as coisas irão se manifestar segundo a sua vontade. E Jesus deixa isso muito claro para os seus discípulos. Olha, não chegou o meu tempo, não chegou a minha hora. O meu tempo não é o tempo de vocês. Ainda não havia de se revelar essa mensagem para que as pessoas pudessem ter essa compreensão. Vocês esperam algo, segundo as expectativas de vocês, mas a vontade do Senhor sempre prevalece. E Jesus traz essa resposta para esses homens, confrontando-os também com essa pressa, quem sabe, que estava angustiando o coração deles. Mas é interessante nós notarmos que no finalzinho do versículo 6, Jesus diz assim: mas o vosso, o tempo de vocês, ele sempre está presente. Veja o versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Mais um discurso duro de Jesus. Olha, o tempo de vocês está posto diante das pessoas. Eu sei quem vocês são, qual é o procedimento de vocês. O mundo não odeia vocês, porque vocês compactuam com as coisas deste mundo, desta vida. Mas não, em relação a mim, o mundo me odeia. E é por isso que eu sofro perseguição. É por isso que eu sofro tanta injustiça. É por isso que o sentimento de ódio por parte dos judeus em relação a mim, ele é visível ao olho de cada um, mesmo que se isso fosse visível e não quisessem enxergar. Mas Jesus tinha consciência, né? E por isso que ele traz essa mensagem tão dura em relação àqueles que estavam confrontando. E como é difícil muitas vezes a gente esperar o tempo das coisas. Como é difícil muitas vezes a gente entender o tempo das coisas, porque a nossa visão é muito limitada. Não temos a compreensão, o discernimento.
Mas essa compreensão e esse discernimento, muitas vezes, trazendo uma aplicação para a nossa própria vida em relação a coisas que nós viemos esperar tanto da parte de Deus e parece que Deus não responde. Mas o melhor de tudo é quando o nosso coração, por mais que inquieto que esteja, a gente possa descansar plenamente na providência de Deus e na vontade do Senhor, que se revela para nós de maneira perfeita e agradável e de uma maneira que não traz desgosto ao nosso coração. E é por isso que Jesus confronta a realidade desses homens. Veja o versículo 7, nós vimos o versículo 6, mas o versículo 7 eu quero que você atente mais uma vez, Jesus confrontando: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Vocês procedem de uma maneira que não é correta, segundo os meus ensinamentos. E é por isso que, mais uma vez, Jesus ele é odiado, ele é rejeitado, ele é desprezado, porque esses homens faziam o que era mal diante do Senhor. E perceba que ele está se referindo aqui aos seus próprios irmãos, que não tinham uma compreensão. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, que por mais que a gente venha sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de postura que nos julgue, mas se nós temos a consciência e se nós vivemos a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, através até mesmo do nosso silêncio, o Senhor usa a nossa vida para transformar o coração do pecador. No nosso testemunho, nos nossos irmãos, parentes, familiares. Muitas vezes é melhor, quem sabe, o silêncio e apenas uma dependência plena e total de estar diante do Senhor, orando, intercedendo, pedindo que Deus transforme como o Senhor transformou a vida desses irmãos de Jesus. Vocês são conhecidos. A mensagem do Evangelho é dura, confronta a realidade de vocês. E qual o tipo, muitas vezes, de mensagem que nós queremos ouvir? É aquela mensagem que traga conforto para nós, que não confronte a nossa realidade de pecado diante do Senhor. Porque diz a palavra do nosso Deus, há um provérbio que o tolo, ele ouve a repreensão e ele rejeita, mas o sábio, ele absorve. O sábio, ele está disposto a ouvir a repreensão que lhe for necessária, por causa de algum mal feito que ele venha ter praticado na sua vida. E justamente por essa falta de intimidade com Jesus, por essa falta de sabedoria, por essa cegueira espiritual também, é que Jesus foi tão rejeitado no seu ministério, como nós falamos, compartilhamos desde o início desse sermão. O ministério do Senhor Jesus foi marcado por lutas, por desafios, mas ele não retrocedeu nenhum momento, porque Jesus tinha plena consciência da sua missão. Veja agora o versículo 8. Na continuidade do texto, já finalizando no versículo 9, Jesus diz assim, continua falando: subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Continuou na Galileia, exercendo o seu ministério, pregando o Evangelho e esperando o momento certo, né, para que ele pudesse se revelar também como Senhor e Salvador desse povo que era carente da sua graça e da sua misericórdia. Nós louvamos a Deus, irmãos, porque quando nós olhamos os relatos posteriores, mesmo diante das diversas afrontas que Jesus enfrentou no seu ministério, mas a mensagem do Evangelho, quando ela alcança o coração do pecador, quando a graça de Deus se manifesta em relação àqueles a quem Ele escolheu, a quem Ele elegeu, a quem Ele predestinou, não tem como nós rejeitarmos essa mensagem do Evangelho. Não tem como nós, mesmo utilizando todas as nossas próprias forças, rejeitarmos a palavra do Evangelho, a graça de Deus que se manifesta ao pecador.
E Jesus, de maneira muito clara, revelou a sua vontade, o seu ministério, mesmo diante de murmurações, mesmo diante de repreensões, mas Jesus Cristo, ele não retrocedeu, foi adiante, e nós vemos nitidamente a vontade do Senhor Deus prevalecendo na vida por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando a gente pensa nessa perspectiva, irmãos, existe algo que o Senhor nos concedeu o privilégio de evangelizarmos, de anunciarmos, proclamarmos a salvação, compartilharmos a boa nova, a mensagem única que é suficiente de transformar o coração do pecador. Uma mensagem que é capaz de quebrar cadeias, grilhões, de derrotar o inimigo, de trazer a convicção plena e certa de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus era homem, estava sujeito às mesmas condições que nós estamos sujeitos. Embora sendo Deus, mas o Senhor Jesus deixa-nos esse exemplo maior de que, embora a gente venha enfrentar dificuldades, até mesmo a incredulidade das pessoas, mas nós precisamos ser perseverantes, estarmos preocupados que, se Deus quiser, segundo a sua vontade, Ele pode realizar aquele milagre que você tanto espera. Aquilo que muitas vezes é impossível. Mas saiba que quando Deus assim o faz, realizando esse milagre, e que é algo inatingível aos seus olhos, e Deus pode fazê-lo segundo a sua vontade, mas que você se apegue àquilo que o Senhor quer te ensinar. Que você se apegue verdadeiramente. Se o Senhor quiser, Ele faz o milagre, mas também se Ele quiser, não faz, mas que isso não seja um fator de você ter um relacionamento diante do Senhor, muitas vezes com um andar claudicante, altos e baixos, mas que a gente possa se firmar cada vez mais diante da presença do nosso Deus. Independentemente dele fazer milagres ou sinais, mas se o Senhor quiser, Ele o faz. Uma das afirmações mais que chamam a minha atenção é quando Jó ele perdeu as coisas que mais nós valorizamos na nossa vida. Seus bens, a sua saúde, ele diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que fica para nós como ensinamento é nós sermos perseverantes, orarmos, não retrocedermos, porque quando chegar o momento, a hora certa em que o Senhor Jesus quiser manifestar a sua glória, Ele irá fazê-lo, e não há nada que venha impedir o agir de Deus na nossa vida e na vida da sua igreja, na vida da sua família, no seu trabalho, porque Deus é esse Deus misericordioso, que a gente possa nunca jamais duvidarmos, deixarmos de crer, e que as nossas motivações diante do Senhor, elas sejam motivações de fato e de verdade, que nós vamos ao encontro de Jesus, primeiramente, porque necessitamos, porque somos pecadores, não temos outro caminho a não ser nos entregarmos completamente debaixo da dependência do nosso Deus. Mas acima de tudo também, que a gente aprenda a desenvolver no nosso dia a dia um relacionamento de intimidade com o Senhor, crendo nas promessas que a palavra de Deus nos traz, mas acima de tudo amando esse Deus que fez as promessas e que no seu tempo oportuno irá fazê-lo conforme a sua vontade. Mas que nós também, irmãos, possamos, como servos e servas do Senhor Jesus, incessantemente buscarmos a sua presença, desenvolvermos a nossa fé numa atitude subserviente diante de Deus, orando, colocando as nossas lutas, as nossas batalhas diante do Senhor. Aqui no Evangelho de João a gente viu nos sermões anteriores algumas ocasiões que Jesus ele se retirou para orar, para buscar a presença de Deus, e que nós também possamos fazê-lo sem murmuração, mas acima de tudo com contentamento e com um sentimento de gratidão diante do Senhor. E assim
a vontade do Senhor se manifestará no tempo dele para o louvor da sua glória. Feche os seus olhos, eu queria orar com você nesse instante. Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, porque quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, sabemos, ó Deus, quanta oposição Ele sofreu, até mesmo das pessoas que eram próximas a Ele, como seus irmãos. Foi abandonado pelos discípulos, foi rejeitado, mas Jesus não abriu mão de falar aquilo que era a verdade, com um discurso duro que muitas vezes afastou pessoas do seu círculo de convívio. Pai, se assim for preciso, ó Deus, que nós venhamos a perder algo nos nossos relacionamentos, mas que for por amor a Ti, ó Deus, que seja. Que nós, Senhor, não retrocedamos, que nós não abramos mão do nosso relacionamento contigo, que nós sejamos também, ó Deus, um instrumento nas Tuas mãos para ser um alerta, para proclamarmos, anunciarmos a Tua palavra àqueles que estão perdidos, carentes, aqueles que muitas vezes murmuram, Senhor. Mas dá-nos, ó Deus, a graça de, como servos e servas do Senhor, sermos um testemunho vivo da presença de Deus na nossa própria vida. Sabemos, ó Deus, que o dia de amanhã não nos pertence. Quem sabe muitos irão travar as suas lutas durante essa semana. Mas eu oro para que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê graça, e que, se assim for, Deus, conforme a Tua vontade, faz um milagre, traz algo novo, Senhor, mas que nós estejamos, acima de tudo, apegados a um relacionamento de afinidade diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a nós amarmos a Ti com todas as nossas forças. Ensina-nos a sermos dependentes do Senhor. Que a Tua igreja, ó Deus, caminhe ao Teu encontro, ó Deus, buscando a Tua presença, descansando no Senhor e confiando plenamente que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.